Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o assunto é sério: sofrimento. São tantos os motivos que a gente tem para sofrer, não? Violência, falta de dinheiro, desamor, traições, a perda. Tudo isso são sentimentos e situações que estão no caminho do humano. E às vezes a gente tem que superar fases muito difíceis. E esse vídeo é uma reflexão de ferramentas que você pode usar para usar nesses momentos difíceis. E o mais importante é a gente entender como é o processo da vida. E tem três conceitos. Se a gente entender direito, vai diminuir muito o nosso sofrimento. O sofrimento vai existir, mas a gente vai ter forças para reverter a situação e usar aquele sofrimento, inclusive, como uma grande fonte de aprendizado. O primeiro conceito é o conceito do movimento. Anota bem isso e escuta muito bem o que eu vou falar. Movimento. A vida é um eterno movimento. Lembra na escola, quando a gente aprendeu, de forma muito básica, que a Terra viaja no espaço e tem dois movimentos principais? O de rotação e o de translação. O de rotação é no próprio eixo e o de translação é aquela volta que a Terra dá no Sol. O de rotação é o dia, 24 horas. E o de translação é o ano. Ele leva 365 dias para acontecer. A Terra leva 365 dias para dar uma volta completa no Sol. E sabe o curioso? É que a Terra está viajando no espaço, neste momento, a mais de 100 mil quilômetros por hora. A Terra está num movimento cíclico o tempo todo. A vida também é movimento, porque a gente faz parte da Terra. Do momento da concepção do óvulo e do espermatozoide, dispara um processo químico chamado vida. E a vida, depois que começa no encontro do óvulo com o espermatozoide, ela não para mais de se movimentar. Aquela pequena célula se divide em 2, 3, centenas, milhões de células. E aqueles milhões de células formam o corpo humano. Puro movimento. A vida é movimento constante. Depois vem o nascimento, depois vem a infância, depois vem a adolescência, depois vem a idade adulta, depois vem a maturidade, depois vem a velhice, a morte, e a gente recomeça numa outra esfera espiritual e o nosso corpo vai se integrar à Terra para iniciar o processo da vida de novo. Movimento. A vida é movimento. Sabe que depois de um tempo, principalmente na adolescência, na idade adulta, a gente tem a impressão de que esse movimento para. E a gente tenta fazer uma vida estável. Quem é que não busca estabilidade? No emprego, no amor. Estabilidade é um sonho que a cultura implantou no nosso coração. Mas se a vida é movimento, como ter estabilidade? A única coisa estável é o movimento. Então entenda, a vida é um constante desafiar-se. E quando eu aceito o movimento da vida,
não me agarro ao emprego como se ele fosse o último, não me agarro a um amor como se ele fosse o último, não me agarro aos acontecimentos como se eles fossem eternos. Quando eu entendo que a minha vida é um movimento, eu vou sofrer cada perda que eu tiver. Mas como a largata perde a sua pele para ir para o casulo e perde o casulo para ganhar asas, virar a borboleta, a vida também é um processo de transformação. E o sofrimento é a resistência. Quando você resiste às mudanças, você entra num estado de sofrimento. Toma conta do seu coração uma angústia enorme, quando na verdade você devia aproveitar a mudança que surgiu para iniciar um novo ciclo, para aprender, para fazer nova a sua vida, para experimentar novos sabores. A vida, neste movimento, vai sempre nos dar novas oportunidades. As oportunidades são cíclicas. Vivem dizendo pra gente, aproveita o cavalo arriado, ele só passa uma vez. Bom, aquele cavalo só passa uma vez, mas passarão outros, e outros, e outros, porque a vida é uma sequência de oportunidades, de perdas e ganhos, movimento. Quando eu tenho consciência de que a vida é movimento, que tudo está em movimento, para você ter uma ideia, até o seu corpo parado está se movimentando. Suas unhas estão crescendo, seu cabelo, eu já quase não tenho, mas está crescendo. Seu sangue se movimenta dentro do seu corpo a 1,5 km por hora, bombeado pelo seu coração. Tudo é movimento, então se permita movimentar. E para você estar em movimento com a vida, esteja sempre disposto a aprender novas coisas, a movimentar o corpo físico, movimentar mesmo. Saia para caminhar, saia para conhecer novos lugares. Isso te coloca em sintonia com o movimento da vida. E se você estiver sintonizado neste movimento, o sofrimento vai te pegar cada vez menos. Os budistas dizem que o sofrimento é resultado do apego. Quem não tem apego sofre menos, porque ele não está ligado a nenhuma matéria. E o movimento ajuda a você se desconectar deste apego. Então, a pessoa foi embora, vai com Deus, já cumpriu a sua missão. Uma nova pessoa virá para a minha vida. E se uma nova pessoa não vir nesse momento, é bem provável que venha em outro. Olha a consciência que você adquire quando você entende que a vida é movimento. Toda perda gera um luto, mas entendendo que a vida é movimento, o luto não dura para sempre. Outro conceito muito importante para você fugir do sofrimento e superar momentos difíceis. A vida está toda integrada. Seu corpo é a prova disso. Você tem um coração que bombeia um sangue, esse sangue inunda os seus órgãos de oxigênio. Este sangue que movimenta o seu corpo passa pelo fígado, passa pelos rins, alimenta o seu cérebro e tudo funciona para que a vida se movimente. Tudo está integrado. O Sol, que está a milhões de quilômetros da gente, emite luz que alimenta as plantas por intermédio da fotossíntese. As plantas estão ligadas à luz do Sol.
a milhões de quilômetros de distância. O animal se alimenta da planta, recebe esta energia, que é alimento de um outro animal, formando uma cadeia. A gente aprende na escola que é a cadeia alimentar. Regime de chuvas, tudo integrado. Toda a energia da Terra está integrada. A vida precisa de integração. Se você aprender a se integrar, a se integrar no seu trabalho, a integrar-se com os seus vizinhos, não se fechar. A gente chega a uma fase da vida em que a gente foge da integração. E ao fugir da integração, a gente abre espaço para o sofrimento. Quanto mais você for integrado nos novos conhecimentos, integrado com o seu universo interior, esta integração vai fazer a sua vida avançar através da alegria, avançar através do seu contato com o outro. A gente precisa do outro. Nas nossas células tem carbonos, átomos que tem no organismo dos animais, das pedras, da lua. Tudo é integrado. Conforme a lua se movimenta lá, interfere nos líquidos da terra, nas marés, até na gravidez, até no sangue humano. A energia da lua interfere num processo de integração cósmica. Entender que tudo está integrado e que seu sofrimento é também alimento de uma fase de aprendizado. O que tem neste sofrimento que precisa me ensinar? Qual a lição que eu tiro disso? O que eu preciso aprender deste sofrimento? Me doar menos? Me doar para outras coisas? A integração fala de equilíbrio. E todo desequilíbrio atrapalha a integração. Tanto é que quando a natureza está em desequilíbrio, catástrofe, furacões, enchente, olha o nosso planeta aí com o aquecimento global, todo desestruturado, porque a gente exagerou, poluiu, destruiu matas, acabou com tudo. Isso gera uma consequência em função da integração. Quando eu vejo alguém dizer assim, precisamos proteger a natureza, eu digo, tonto, você precisa proteger você, porque você faz parte da natureza. Tudo que você destruir vai voltar contra você. A Terra tem milhões e milhões de anos para viver ainda. E basta um grande maremoto aqui, mata todo mundo. E ela vai se refazer. A natureza geral não precisa ser protegida. Quem precisa de proteção somos nós, que somos tão pequenininhos perto dessa engrenagem gigantesca. Quando a gente tem noção de que está tudo integrado, eu não vou resistir às mudanças, porque elas fazem parte da minha vida. Você foi embora, vai com Deus. Uma outra pessoa vai chegar para cuidar de mim ou eu cuidar dela. Perdi o emprego, um novo emprego vai surgir. Perdi a empresa, farei outra. Já viu como o cupim é extremamente integrado à natureza? Você vai lá e destrói o ninho do cupim. Passa 6 meses, você volta lá, tem um novo com piseiro lá, né? A não ser que você mate ele com veneno. Porque ele não reclama, ele faz de novo. Porque ele sabe que ele faz parte de uma cadeia e ele faz outra vez. E a gente vai perdendo essa noção de integração. E a individualidade é uma grande responsável por isso. Você foi treinado a ser um indivíduo. E quando você é um indivíduo, você perde a sua integração com o outro.
E quanto mais você se integra a tudo, ao todo, Deus é o todo. Quanto mais você se integra, mais alegria você produz. Primeiro conceito, movimento. Segundo conceito, integração. Terceiro conceito. Qual será o terceiro conceito? A vida é movimento, movimento integrado. E o terceiro conceito é a espiritualidade. Espiritualidade é você conseguir se sentir parte de tudo. Saber que dentro de você, mesmo você sendo apenas um grãozinho de areia num mundo gigantesco como é o planeta Terra, e o planeta Terra sendo apenas um planetinha no meio de mais de 1 trilhão de planetas, você faz parte disso tudo. Isso é espiritualidade. Mas alguém disse para você que espiritualidade é religião. E aí você aprende um monte de regras, né? Você aprende que religião é espiritualidade. Não é. Espiritualidade são regras criadas por um povo, por uma sociedade, para ajudar no desenvolvimento da espiritualidade. Mas hoje a gente está dividido. Nossas religiões nos dividem. Quem é católico não fala com o evangélico não fala com o espírita quer ver o cão, mas não quer ver o muçulmano não fala com o hindu não fala com o Hare Krishna, e aí o ateu quer matar todo mundo, ou ele não acredita em nada disso, e todos nós nos fragmentamos, e ao nos fragmentar, nos tornar indivíduo, a gente perde a consciência de espiritualidade, que eu faço parte disso tudo. Você sendo espírita, evangélico, muçulmano, você sendo Hare Krishna, você sendo ateu, todos nós passamos pelos mesmos processos. Você já viu alguém de uma religião não nascer, não passar pela infância, não passar pela adolescência, pela idade adulta, pela maturidade e pela morte? Tem alguém que foge disso? Você conhece alguma religião que faz você pular uma delas? Inventaram que pula depois que morre. Mas depois que morre também não tem nenhuma testemunha que volta para dizer é ou não é. O fato é que a espiritualidade une e a religião separa. Então, o nosso conceito de espiritualidade tem nos afastado de Deus, o todo. Porque se Deus é tudo, fragmentar não é estar perto de Deus. E claro que o que acontece? Sofrimento. Quanto mais longe de Deus, que é tudo, mais sofrimento. E aí você precisa ficar numa roda de desespero. Você precisa fazer sacrifício na igreja, pagar o dízimo, pagar o trabalho espiritual, toda semana comungar, toda semana ir lá falar com Deus, orar de manhã, de tarde, de noite, ir para o monte fazer jejum, nem tem tempo de cuidar da sua espiritualidade, que é paz. Estar em paz é estar conectado com o todo. Isso é espiritualidade. O nome que você vai usar para se aproximar disso, legal. Se a sua religião te ensina a fazer parte do todo, legal. Mas o que eu tenho visto aqui no consultório, mais de 50 mil atendimentos, são as pessoas fragmentadas. Me chegam aqui no consultório gente pela metade. Gente que não sabe lidar com o sofrimento. A cada 5 minutos uma pessoa se mata no mundo. Isso é espiritualidade? No Brasil, existe um estupro a cada 4 minutos. Isso é espiritualidade?
A nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está num processo de entropia, de autodestruição, por ter perdido esta conexão com a espiritualidade. Violência, traição, mentiras, individualidade, tudo te afasta da espiritualidade, e tudo que te afasta da espiritualidade te leva para o sofrimento. Espiritualidade é se conectar com o todo, sem culpa, sem o conceito do pecado, sem o conceito da obediência. Se eu faço parte de tudo, a obediência é não fazer mal para o todo. Se eu faço mal para uma planta, de certa forma aquilo volta contra mim. Se eu faço mal para um animal, aquilo volta contra mim. Se eu faço mal para o meu semelhante, aquilo volta contra mim. Mas é porque a religião diz isso? Não, porque está tudo integrado. É uma teia. Se você mexe em qualquer lugar da teia, a teia se movimenta. E quanto mais eu emitir espiritualidade, quanto mais eu for capaz de mandar boas energias, mais eu vou receber de volta. Tenha um bom conceito de espiritualidade, nem que seja por egoísmo, porque aquilo que você emitir, volta. É uma teia. E você sofre menos. Vamos lá? 3 conceitos. A vida é movimento, a vida é integração e a vida é espiritualidade. Tendo consciência destas 3 coisas, você vai sofrer cada vez menos. Que Deus abençoe vocês, pense sobre isso e até o nosso próximo vídeo!